Eu estou muito feliz pelo interesse de vocês estarem aqui com a gente, saberem mais sobre as atualizações da parentalidade no Brasil e a importância do tema para as empresas. Eu sou a Nayara Silva, uma mulher negra com deficiência auditiva, parcial e bilateral. Sou mãe do Bento, de 2 aninhos de idade, e aqui na Impulso Beta eu atuo como especialista em diversidade, equidade e inclusão. Iniciando agora a minha autodescrição, neste momento eu estou usando meus cabelos soltos, castanhos, cacheados na altura dos ombros, estou usando um batom de cor vinho e uma blusinha regata de cor verde. Também estou usando o fundo do evento com o nome O Futuro da Inclusão e uma imagem ilustrativa aqui de um escritório. Bom, para agregar aqui a nossa conversa sobre parentalidade, vai estar aqui com a gente o Leandro Ziotto, que é pai afetivo do Vini, é fundador da COPAI, que é a Coalizão Licença Paternidade, e também é sócio fundador da Fordere, uma consultoria de impacto que atua em 3 pilares: economia do cuidado, equidade de gênero e prevenção, combate ao assédio no ambiente corporativo. Com a gente também está a Mariana Espíndola, fundadora da Kindle Pass, que é uma solução especializada no desenvolvimento de programas de assistência familiar corporativa, além de ser a primeira plataforma de educação infantil que oferece acesso ilimitado a centenas de aulas e atividades presenciais e online. Eu quero iniciar o nosso tema de parentalidades contextualizando que existem diferentes perfis parentais, né? Que são influenciados por gênero, raça, orientação sexual, classe e deficiências. Esse é um tema transversal na sociedade, porque perpassa por todas as esferas da vida, né? Desde o ambiente familiar até o mundo do trabalho, impactando diretamente, né, as nossas políticas públicas, relações sociais e oportunidades de desenvolvimento. Então, ao falar em parentalidades, né, é fundamental a gente reconhecer que as experiências de quem exerce esse papel são diversas e atravessadas por desafios que são estruturais, né? Então, estamos falando de mulheres, especialmente as negras e periféricas, que enfrentam barreiras adicionais ao acesso a direitos como licença maternidade, creches e suporte à conciliação entre carreira e família. A gente está falando também de pais que fogem do modelo heteronormativo, né, ou que têm algum tipo de deficiência, que também encontram dificuldades específicas, seja no reconhecimento legal dos seus papéis ou na falta de acessibilidade e suporte adequado. Legalmente, a gente está falando aqui sobre licença maternidade, licença paternidade, que são previstas, né, na CLT. Temos recentemente a Lei da Parentalidade Positiva, a Política Nacional de Cuidados e até mesmo a recente atualização da NR1, que é focada em promover saúde mental nas empresas. E por que a gente está falando também de saúde mental, né? Atrelado aí à temática de parentalidade? Porque segundo a pesquisa realizada aí em parceria com a Kindle Pass, que revelou que de 9 a 10 mães sofrem esgotamento parental. Então, no ambiente de trabalho, 77% das mães relataram sentir burnout parental, sendo 63% dessas mulheres apontando a liderança como um dos principais fatos que contribuíram para esse esgotamento. Então, a gente vai deixar aqui agora, ou no final do nosso bate-papo, a pesquisa completa feita pela Kindle Pass, o link, né, da pesquisa para vocês acessarem na íntegra, e também aí outras informações adicionais. Mas para trazer essa discussão para o ambiente corporativo e social, é essencial para a gente promover equidade de gênero e construir redes de apoio, né, que acolham aí todas as formas de parentalidade. Então, a partir dessa reflexão, eu convido a Mariana a comentar um pouco sobre a minha primeira pergunta, né, para a gente iniciar aqui o nosso debate. Mari, muitas empresas, elas ainda percebem a parentalidade como um desafio individual da pessoa colaboradora ou até mesmo um problema, né, e não percebem a parentalidade como uma questão organizacional. O que precisa mudar na mentalidade das lideranças para que, de fato, haja uma verdadeira transformação cultural? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como a Nay falou, meu nome é Mariana,
Sou uma mulher branca, loira, com olhos castanhos, estou com brincos e colares aqui dourados, uma blusa rosa chiclete. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E aí, entrando nesse tema, né, Nai, que você trouxe, eu acho que, primeiramente, a gente precisa fazer um exercício de reconhecer a transversalidade, né, desse tema. Em vários aspectos, acho que eu quero destacar, em especial, 3 aqui, que eu acho que a gente cruza tanto as pautas de diversidade e inclusão, quanto também pilares estratégicos que as corporações devem cada vez estar olhando e como a parentalidade está intimamente conectada com esses temas, né? Então, primeira coisa é a gente falar um pouquinho sobre a transformação que o mercado de trabalho vem vivendo e vivenciando, né? As novas gerações trazendo prioridades diferentes e as corporações vivenciando também do lado de lá um desafio muito grande na atração de talentos, né? Então, de acordo com os principais relatórios, né, que trazem o futuro, né, tendências e falam sobre o comportamento dos profissionais que estão no mercado de trabalho, eles apontam que o work-life balance, né, que seria o famoso equilíbrio entre trabalho e família, já é tão importante quanto o salário para 93% dos profissionais que estão atualmente no mercado escolherem o seu empregador ou decidirem permanecer na sua posição atual. Então, acho que a gente tem já um momento onde a gente vê um profissional dentro do mercado de trabalho com prioridades diferentes, né? Com priorizações diferentes e enxergando cada vez mais essa questão de que, né, antigamente a gente tinha aquela visão de vira a chavinha, tô aqui no trabalho, né, e isso tudo veio mudando, então cada vez mais essas coisas estão intimamente combinadas, né, então estou aqui, Mariana, mãe, com os meus desafios, tanto profissionais quanto pessoais, dentro desse ambiente, dentro dessa situação. O segundo ponto, sem dúvida, é a gente falar sobre equidade, né? E sobre o desafio que as corporações têm vivenciado para não só atrair, mas especialmente reter mulheres. Então, o que eu quero trazer, acho que super importante a gente falar sempre em dados, né? A gente está falando do Brasil, que é um país em que 69% das mulheres são mães. Eu já começo com esse dado porque é impossível você falar de equidade se você não trouxer o tema da família, né, e não da maternidade, e sim da paternidade, sim de todas as pluralidades de família para essa conversa, né? Porque, enfim, tenho certeza que o Lê vai falar disso muito melhor do que eu. A gente está falando aqui de uma mulher sobrecarregada, né? Que muitas vezes se sente inapta ou incapaz de equilibrar essas duas frentes, e a gente tem metade das mulheres saindo do mercado de trabalho depois de terem filhos, que é um dado muito conhecido. E aí eu já vou conectar com um tema terceiro aqui, que eu gostaria de trazer, que tem sido uma questão também muito urgente nas pautas das empresas, que é o custo altíssimo do afastamento por CDF, que as empresas vêm vivenciando, o aumento de custo na linha de saúde, na sinistralidade dos planos de saúde, por conta da saúde mental. Então, sem dúvida, um dos maiores vilões que a gente tem adoecido muita gente, mas onerando também o custo das empresas, é o famoso burnout, né? Então, exaustão mental que a população vem enfrentando aqui, em especial no mundo inteiro, mas no Brasil fortemente. E aí, quando a gente faz esse recorte das figuras parentais, a gente, justamente como você falou no início, a gente se depara com 9 em cada 10 mulheres, mães, vivenciando já estados de exaustão mental, sendo mais da metade delas em estágio moderado a avançado. Ou seja, se a gente não traz o tema de parentalidade, reconhece esse tema como um tema central e também conectado com não só pautas importantes, mas estratégias da empresa, a gente não consegue caminhar a passos largos, né? E com certeza isso impacta nos resultados que a gente pretende obter. Muito obrigada, Mari. Que interessante tudo isso que você trouxe, né? E a gente
Parece que ainda existe aí um viés inconsciente, né, forte sobre quem pode ou não se comprometer com o trabalho, né? Esse ponto ele toca na mudança estrutural nas empresas. E pensando em equidade de gênero, as pesquisas mostram, né, que muitas mães enfrentam barreiras para crescer na carreira e que pais também desejam uma maior participação na criação dos filhos, né? No entanto, muitas políticas de parentalidade ainda são pensadas apenas para as mães. Quando a gente olha licença maternidade, licença paternidade, não existe ainda uma licença parental, né? Então, que só reforça a ideia de que são elas as únicas responsáveis pelo cuidado, né? As mulheres. E aí eu queria agora, então, que o Leandro trouxesse aqui um pouquinho para a gente, como que as lideranças podem fomentar uma cultura, né, que valoriza essa equidade de gênero na parentalidade e como que a gente pode criar espaços mais acolhedores para pais e mães, sem reforçar estereótipos de gênero. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro Ziotto, sou pai afetivo do Vini. Eu sempre gostei de colocar meu filho na minha mini bio. Sou um homem branco, tenho 40 anos de idade, estou com uma camisa cinza e atrás de mim tem uma parede branca com um pequeno móvel com alguns livros e uma florzinha ali, uma suculenta para dar uma melhorada no meu astral aqui. Nai, para a gente responder isso, assim, eu até estava escutando a Mari e eu fiz uma anotação aqui, porque assim, a gente vive realmente numa sociedade onde aprendeu a sobrecarregar fisicamente, mentalmente e emocionalmente vocês mulheres nesse papel, porque esse mesmo machismo que sobrecarregou vocês afastou nós homens desse papel do cuidado. Né, eu que estudo parentalidade desde 2016 e o recorte do homem, né, o papel do homem nesse cuidado, o que foi nos ensinado para nós homens e homens que vieram antes de mim? Né? Que nós homens, nesse papel do cuidado, a gente só tem três funções, que eu brinco que é o pai dos 3 P's, né? Procriar, proteger e proteger. Parece que nada além disso a gente pode fazer. O que há positivo é que há uma nova geração de homens que estão querendo cuidar, na verdade, ocupar esse papel do cuidado e dividir o protagonismo do cuidado com as mulheres. Então, a primeira barreira é a barreira cultural. Quando a gente leva isso para dentro das empresas, eu acho que para responder de uma maneira mais prática, né, porque já que culturalmente estão fora das empresas, né, nas nossas casas, nas ruas, a gente aprende que as mulheres são protagonistas do cuidado. Então, as empresas, dentro delas, têm um papel fundamental de quebrar esse paradigma e quebrar esse velho preconceito, esses viés inconscientes baseados em estereótipos de gênero. Então, como que a gente pode fazer isso? Para mim, o primeiro passo fundamental e importante são as políticas de licença. Né? A Margaret, que inclusive participou desse evento, né, ela sempre fala uma coisa que, na verdade, a desigualdade de gênero entre homens e mulheres na empresa ele aumenta essa diferença, a desigualdade se torna mais grosseira, na verdade, é na fase que a mulher se torna mãe e esse homem se torna pai. Por quê? Para o mercado de trabalho, olha que louco. A mulher que se torna mãe, ela vai se tornar talvez mais inábil, vai se tornar uma pessoa menos produtiva, enquanto esse homem, por ser pai de família, ele precisa de promoção e carreira. Olha que louco. Então, assim, e a gente vive num país, Nayara, e eu sempre gostei de fazer essa brincadeira e essa provocação, que o carnaval, e o carnaval tá chegando aí, olha aí que interessante, o carnaval é maior que a licença paternidade. Já pararam para pensar nisso? Assim, a gente vive numa sociedade, o nosso país, a licença paternidade ainda, na Constituição, é só de 5 dias. Empresas, de forma vanguarda, têm aumentado para 20, 30, 45 e algumas até equiparando as licenças, fazendo 180, tanto licença paternidade quanto licença maternidade. Então, eu acho que não dá para a gente discutir equidade de gênero, como diz a Mariana, sem colocar parentalidade, porque parentalidade é você cuidar de alguém, e a gente está sobrecarregando vocês, mulheres, nesse papel. Então, a gente precisa incluir os homens nessa conta. E a primeira forma, uma das maneiras mais simples e práticas de colocar é a gente fazer a equiparação das licenças. Isso é fundamental. Então, os líderes que estão me assistindo começarem a fazer um planejamento de realmente uma extensão das licenças é um primeiro grande passo. Só que estender a licença, por incrível que pareça, Nayara, talvez seja a parte até mais simples, né? Porque, inclusive, tanto eu, da Forded, como a Mariana da Kido e muitas outras organizações já têm dados e competências que, por exemplo, podem assessorar as empresas
a estender essa licença. Só que estender não é só o desafio também é comunicar e treinar esses homens que trabalham dentro dessas empresas, sendo líderes ou não, para que eles tenham, mostrando para eles que eles têm um papel fundamental nesse cuidado. Então, olha que tem dois homens persona, Nayara, que é importante a gente conversar para responder essa pergunta. Primeiro é esse homem liderado. Então, a empresa tem um papel fundamental de ensiná-lo e de mostrá-lo e de instrumentalizá-lo, que ele também tem um papel do cuidado, e aí a gente quebra esse paradigma de estereótipo de gênero, não, cuidado é só de mulher, não, cuidado também é coisa de homem, né? E a segunda coisa é para esse homem que é líder, para que ele, como líder, eu falo que eu chamo de ética do cuidado, né? Não tem como você ser líder de uma equipe, de um liderado ou de uma liderada que é mãe e pai, por exemplo, de uma criança em fase escolar, e você querer marcar uma reunião a meio-dia, sabe assim? Porque meio-dia, é o que eu brinco, é a faixa de Gaza. Esse seu funcionário está tentando botar roupa na criança, almoço, e colocar na escola. Então, assim, é óbvio que, mais uma vez, gente, momentos críticos de fechamento, de meta, não sei o que, acontece. Só que o problema é, a reunião que você está marcando com esse seu líder, com esse seu liderado, pai e mãe, ao meio-dia, está sendo 165 vezes durante o dia, é que está faltando um pequeno cuidado e uma ética de relacionamento de você, líder, com os seus liderados, que têm sobre a sua responsabilidade, além da função ocupacional, pela qual ela é remunerada e paga, também tem a responsabilidade familiar de cuidar de um ente familiar, que no caso é um filho e filha, independente da configuração familiar. Então, eu acho que são 3 coisas importantes, né, para eu poder encerrar a resposta. Primeiro são políticas de parentalidades, e eu acho que políticas de parentalidades envolve licença e flexibilidade de horário, né? A gente está vendo um recuo também das empresas voltando para os escritórios. E eu acho que vale a pena refletir. Tem algumas atividades intelectuais que não fazem sentido você cobrar que a pessoa participe de segunda a sexta. Então, acho que flexibilidade de horário de licença é fundamental para a gente falar sobre parentalidades de forma digna dentro das empresas. A segunda coisa é a comunicação e o treinamento dessas pessoas que são líderes, que lideram pessoas que são pais e mães. E a terceira coisa é a empresa poder desenvolver mecanismos que acolham e apoiam essas pessoas, né? A gente vive numa sociedade muito globalizada hoje, onde a sua rede de apoio, e pais e mães que estão me assistindo aqui vão entender isso, onde a rede de apoio de você, Nayara, não é mais só a sua mãe, a sua sogra, a sua irmã. Talvez a sua rede de apoio agora, Nayara, seja os seus colegas da Impulso Beta também. Você entendeu? Então é a gente requalificar a rede de apoio. Rede de apoio agora, em pleno século XXI, são colegas de trabalho. É o seu líder, é a sua líder. Então eu acho que a gente fazer essa ressignificação, como que cuidado é uma coisa importante, que cuidado não tem gênero, fazendo um trabalho de comunicação e de letramento correto, e fazer uma boa implementação de políticas para essa equiparação de gênero no papel do cuidado, eu acho que são os passo a passo fundamentais para a gente conseguir avançar com essa pauta. Leandro, muito obrigada. Nossa, quanta coisa bacana que você trouxe, né, em relação a gente ampliar a nossa rede de apoio, pensando agora a empresa como uma aliada, né, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa liderança. Isso só mostra o quanto a gente ainda precisa avançar, né? Algumas empresas já entenderam que apoiar a parentalidade significa a gente reter mais talentos, criar um ambiente mais produtivo, né? Mas a liderança, ela tem um papel essencial nesse cenário, justamente porque é quem acolhe os desafios parentais, né? Então, não é mais aceitável ter um ambiente de trabalho hostil, não só por uma questão de saúde mental, né, e reduzir aí os índices de burnout parental, mas também para a gente poder ter um ambiente mais saudável e respeitoso, né? Então, as empresas também precisam compreender que a parentalidade, ela vai dialogar com a segurança psicológica no ambiente de trabalho e com a saúde mental. Então, se as pessoas colaboradoras se sentem que precisam esconder a sua parentalidade para serem levadas a sério, a gente tem um problema muito grave na cultura corporativa, né? Então, muito Posso fazer uma interessante. observação, Nay? Claro, fica à vontade.
desculpa sair um pouco do protocolo, mas assim, para a liderança que está nos assistindo, é uma coisa importante que você, líder, ao acolher o seu colaborador que é pai e mãe, entenda que essa mesma equipe que você está acolhendo também te acolherá quando você precisar, porque você que é líder, você também provavelmente é pai e você provavelmente também é mãe. E acredite, a sua equipe, os seus liderados também podem ser rede de apoio e de suporte para a sua parentalidade. Então, olha que bacana, é você entender que você, ao acolher a parentalidade da sua equipe, você também terá a sua parentalidade acolhida, sabe? E eu acho que aí a gente vai desmistificando e vai talvez tangibilizando aquele ditado africano que tem se falado tanto, né? Que precisa de toda uma aldeia para se criar uma criança, mas será que a gente está sendo aldeia? Né? Será que dentro da nossa... Não é dentro da empresa, mas dentro da nossa equipe, a gente está conseguindo ser aldeia um dos outros, né? Então, acho que isso é uma provocação importante. Maravilhoso, Leandro, muito obrigada. Acho que eu vou estender, então, aqui, a gente já falou de várias boas práticas, né, que a liderança pode fazer aí junto com as equipes, e eu queria que vocês trouxessem, tanto você, Leandro, quanto a Mariana, trouxessem outras boas práticas, né, que as empresas podem adotar para apoiar a parentalidade no ambiente corporativo, e o que vocês ainda acreditam que precisa mudar para que essa parentalidade seja mais bem incorporada na cultura corporativa. Agora eu vou pedir só para o Leandro aproveitar aí o gancho, né, para ele poder complementar aqui com as outras boas práticas. Ele chegou a comentar sobre horários flexíveis, né, um retorno gradual. Se você tiver aí outras boas práticas para trazer também, e aí a Mari na sequência complementa. Tá. Eu vou falar até de algumas práticas que elas não requerem até às vezes grandes que às vezes o medo e o receio é que talvez às vezes políticas e práticas requerem grandes planejamentos e grandes investimentos, né, Mari? E às vezes não. Por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental, e a gente vem perdendo um pouco nesses últimos anos, por exemplo, é grupo de apoio. Sabe? Você poder fomentar institucionalmente na sua empresa que colaboradores, pais e mães possam fazer grupos de apoio, sabe assim? E grupos de apoio para vários objetivos. Desde esse apoio psicológico mesmo, Nai, que você acabou de falar, porque não é fácil ser pai e ser mãe, né? Tem culpa e várias outras coisas. Então, trocar essas experiências com outros pais e outras mães é importante, mas às vezes para questão mais prática mesmo. É aquela coisa, olha, meu filho está agora saindo da fase escolar. Por exemplo, meu filho agora tem 17 anos de idade, sabe? Vai fazer, né? Na verdade. Sabe? Poxa, então assim, outros pais que os filhos talvez estejam chegando, poderem chegar em mim e falar assim, Leandro, como que é ter um filho adolescente agora? E a gente poder fazer essa troca. Então, assim, fomentar isso, além de, mais uma vez, você poder apoiar e fazer uma construção de uma cultura e de um ambiente gostoso para os seus colaboradores, e isso gera lealdade, marca empregador e vários outros indicadores que a gente poderia ficar horas aqui falando, isso já gera, na verdade, comprometimento. Né? A Mari falou de uma pesquisa, e eu lembro de uma outra pesquisa que eu tive contato, que foi feita por uma economista na USP, mostrando que, acho que entrevistou 2.000 homens, teve até um recorte masculino. Desses 2.000 homens, 68% dos homens repensaram a sua carreira e mudar de emprego porque queriam passar mais tempo com o seu filho e com a sua filha. Sim. Então, assim, meu amigo, ou você apoia o seu colaborador que é pai e mãe, ou ele não vai querer mais, talvez, trabalhar na sua empresa, sabe assim? Então eu acho que, então, assim, criar grupos de apoio, fomentar essa troca, horários flexíveis é fundamental, licenças. Eu acho que existe. E eu acho que outra coisa, eu acho que eu vou passar para a Mari, eu acho que a Mari pode, inclusive com a pesquisa dela, trazer até relatos mais práticos, mas uma coisa acho que é para a gente não precisar inventar a roda, de repente, uma coisa fundamental é você fazer uma pesquisa, de repente. Uma pesquisa interna, onde, né, você possa escutar com seus colaboradores e fala, olha, o que nós, empresa XYZ, podemos fazer para apoiar vocês na parentalidade de vocês. E pronto, e você vai ver que às vezes é muito mais simples. Perfeito. E às vezes não requer nem investimento, sabe? Então, eu acho que é muito mais uma quebra de paradigma, né, que paralisa, do que realmente, às vezes, grandes planejamentos ou investimentos. Então, eu acho que eu começaria com essa resposta mais simples, e aí acho que a Mari pode complementar. Obrigada, Leandro.
Perfeito, Lei, Nai. Eu acho que eu ia começar justamente falando isso, né? Acho que tem muitas práticas simples. Começar falando e reconhecendo que esse tema existe, né? E aí, voltando atrás do que a Nai falou, que isso está muito conectado com a segurança psicológica. A gente vem de uma cultura que anos e anos isso foi varrido para baixo do tapete, as mulheres ficavam desconfortáveis em entrevistas, como que eu vou responder isso ou não? Então, acho que primeiro ponto é tanto o líder, né, quanto a empresa, ela reconhecer que esse tema existe. E aí, existem várias iniciativas, como o Lê falou, que têm custo zero, muitas vezes, né? Então, você justamente trazer essa iniciativa dos pais terem encontros em que possam, e existe muito essa iniciativa, essa vontade, que é um lugar de uma escuta ativa, um lugar onde existe acolhimento, pertencimento, isso é muito importante, né? E aí estamos falando também dos recortes de figuras parentais. Então, a gente está vivenciando hoje no Brasil, também acho que é muito conectado com o nosso tema, um aumento muito significativo do diagnóstico de autismo, né? A gente que está olhando aqui para a criança dentro da Kido, a gente tem o número de um aumento de 280% de diagnóstico de autismo em crianças nos últimos 4 anos. E para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí, nesse mesmo período, de um aumento só de 2% de professores certificados em educação inclusiva. Então, você está olhando para uma família que muitas vezes não tem alternativa, a empresa ela pode criar uma mini cartilha só de orientações públicas, muitas vezes, para que esse pai e essa mãe, quando recebe um diagnóstico, ele poder ter esse conforto, esse pertencimento, poder ser visto ou orientado dentro de um momento como esse, né? Uma própria criação de uma cartilha, né, Lê, com iniciativas públicas, nada que você consegue orientar, coletar alguns artigos, algumas orientações, então, são coisas simples para reconhecer esse tema, né? Além disso, eu gostaria de trazer uma outra questão, que é justamente ser uma rede de apoio não só para o pai, mas também na questão do cuidado com a criança, tá? O que acontece? A gente tem uma problemática importante aqui no Brasil, um descasamento enorme entre o nosso cenário das crianças aqui e o que hoje a gente tem como oferta e respaldo, né, de suporte de acordo com a lei com relação ao auxílio creche. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui cerca de só 12% das crianças até 12 anos no Brasil têm acesso a período integral. Então, vocês imaginam que a gente está falando de um recorte de quase 50 milhões de crianças, né? Se você jogar 88% aí desse total, a gente está falando ali por volta de 40 milhões de crianças que estão completamente desassistidas no período que ela não está na escola. E aí, isso acaba sendo uma das maiores causas de uma mulher, de uma mãe, e aí, exatamente como a Nai falou inicialmente, uma mulher preta, periférica, que não tem, muitas vezes, né, e aí falando uma questão são poucas pessoas hoje que contam com a opção do home office, muitas pessoas não têm essa opção, e a criança, ela fica desassistida, a mãe, quando vai fazer conta ali, né, não fecha a conta, ela, inclusive, está no mercado de trabalho, então ela acaba ficando em casa. E a gente tem um auxílio creche ainda muito pouco eficiente aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia de números, a média do valor do auxílio creche no Brasil é de 350 a 400 reais, enquanto a média de um valor de uma creche é de 1.000 a 1.500 reais. Então, é muito difícil, né, a gente dar condição de trabalho para essa mulher, e para esse pai, para essa mãe, ter um lugar seguro para essa criança estar. Então, acho que quando é possível, obviamente, a criação das creches dentro de casa ou iniciativas que possam levar cuidado para as crianças também. Revisitar essa questão do auxílio creche, eu acho fundamental, né? Isso é extremamente importante. E eu quero reforçar essa questão que aí sai do amplo aspecto da instituição, mas nós como líderes, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ser empáticos nesse momento, acho que coisas muito pequenas, então no anúncio de uma gravidez, a gente celebrar com o nosso né, colaborador, a gente, num retorno de licença, a gente preparar o time para receber essa pessoa de volta, fazer isso de uma forma amorosa, uma forma acolhedora, como o Lê falou, eu acho que ter o bom senso de você entender
que não existe a possibilidade ali de você ter reuniões próximas ao horário do almoço ou muito deslocadas com o horário de chegada das crianças da escola. Então, são coisas que são simples e que fazem toda a diferença na experiência desse colaborador, tá? Perfeito, Mariana. Nossa, tem bastante coisa e, como você disse, né, muito mais simples do que a gente imagina, né, que vai muito além dos benefícios de auxílio creche. E aí, destacando aqui também outras práticas rapidinho, que são inusitadas, né, que são diferentes aí do mercado que a gente pode ver. O Leandro comentou muito sobre a equiparação da licença, né, da licença parental. A L'Oréal é um caso que a gente pode destacar aqui, porque é também um parceiro nosso aqui da Impulso Beta. Ela conseguiu ampliar sua licença parental para a comunidade também LGBTQIAP+, concedendo 180 dias de licença remunerada para o primeiro cuidador. Então, isso já é um marco, né, um avanço grande. A gente tem outros exemplos, como, por exemplo, o Mercado Livre, que faz financiamento para preservação de óvulos, tem salas de lactação, programas de acompanhamento para as famílias atípicas, como a Mariana trouxe também, que é uma necessidade, né? Então, existem aí muitas outros cases de sucesso no mercado. Só vale a empresa ter essa intencionalidade, proatividade para buscar essas referências e saber o que de fato é factível e viável para o seu contexto de negócio, né? A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Eu não poderia sair sem reforçar a importância das empresas estarem atentas à lei de parentalidade positiva, à política nacional de cuidados, que, embora ela hoje esteja ainda muito rasa, né, no sentido de como implementar, o que pode ser feito, como as empresas serão fiscalizadas, ela ainda não traz essas informações com clareza, né? A gente está aguardando aí um plano nacional de cuidados, que nesse plano, de fato, a gente vai conseguir tangibilizar um pouco mais as boas práticas, mas é importante que as empresas estejam atentas também à atualização da normativa regulamentadora NR1, né, que fala sobre saúde mental, e entender aí quais são os riscos psicossomáticos atrelados a esse pilar de parentalidade para a gente se atentar. E eu queria agradecer vocês mais uma vez pela parceria, né, de estar aqui com a gente, por trocar bastante conhecimento e dizer que é fundamental esse tema para a gente poder acolher essa parentalidade que ela é tão diversa, tão transversal na sociedade e com certeza vai reduzir aí também a evasão de talentos femininos nas empresas, né, que hoje é o que mais tem. Então, é super importante a gente continuar falando de criar esses ambientes para que as pessoas se sintam de fato respeitadas e valorizadas, podendo ser elas mesmas, né? Então, Mari e Leandro, muito obrigada pelas trocas.